O cristão tem comunhão com o descrente? A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, significando que não há comunhão da santidade com o pecado, e nos relacionamentos também daqueles que são de Deus com aqueles que não são de Deus. Embora nós tenhamos na sociedade, no dia a dia, na nossa vida, aquelas pessoas, seja no trabalho, seja na própria família, que não comungam da mesma fé. E é justamente por isso que elas não são nossas amigas, nós não temos comunhão com ela. É importante que observemos isso, porque foi uma maldição que Deus colocou desde o Gênesis, ou uma bênção, né? Quando ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, porém inimizade entre tu e a tua descendência, né? Entre ti e a mulher, seu descendência e a descendência da mulher, de maneira que Deus dividiu a humanidade em dois grupos, aqueles que viveriam pela palavra de Jesus, que é o descendente da mulher, que é toda a Bíblia, e aqueles que não viveriam por essa palavra. Então, isso nos ajuda a agir nesse mundo caído, seja no lar com algum parente descrente, seja na sociedade, em qualquer instância, observando que nós não podemos tratá-los, aceitar aquilo que eles têm contrário a nós, como se nós tivéssemos algo em comum. E esse é o ponto. Veja, eu não estou dizendo que você vai odiar a pessoa e assassinar a pessoa, não é isso, ou agir contra a vida da pessoa de alguma forma, mas você vai ser firme em combater aquilo que ela crê e a maneira como ela vive, contrário ao que você crê e vive. Senão você não é sal e luz nesse mundo de trevas, com sabedoria e tudo mais, da maneira de Deus, mas você vai combater. Isso vai atrair o agrado de todo mundo? Claro que não, vai atrair a inimizade. Mas veja, comunhão vem da ideia de um compartilhamento íntimo. Então, se eu estou compartilhando intimamente alguma coisa com o mundo, a Bíblia diz que aqueles que se fazem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E a comunhão vem dessa ideia, né, de participação comum. Vem do verbo comunicare, que é formado por duas palavras, uma significando com ou junto, e a outra significando encargo, presente, ofício, serviço. Então, é a ideia de participar juntos de um mesmo dom, ou ter unidade profunda entre pessoas, enfim, seja na fé, seja em ideias, seja em sentimentos, seja na vida. É uma associação, é uma participação conjunta, é uma parceria, é uma intimidade espiritual, e isso não existe, é o que a Escritura deixa claro. Então a gente precisa ter esse entendimento correto para não adotarmos um padrão de vida do outro como sendo um padrão de vida nosso, um pensamento do outro como sendo nosso, compartilhando, aceitando conceitos, aceitando doutrinas, aceitando comportamento de uma forma geral, cosmovisões do outro contrário a nosso, ou então não combatendo, ou então, enfim, tendo a pessoa como nossa amiga. Nós somos amigos de todos os que são nossos inimigos, mas eles são nossos inimigos. Ninguém que nos vê vivendo genuinamente o cristianismo vai querer o nosso bem. Até dentro da igreja isso está acontecendo. Você vê às vezes uma pessoa fiel, um líder fiel, um pastor fiel, um conselho fiel, uma igreja fiel sendo combatido por outros que se dizem co-irmãos, para serem calados, serem intimidados, serem anulados, serem aniquilados, serem eliminados, porque não têm a mesma fé, se enchem de ódio e são tomados por um ódio terrível, chamando de irmãos, mas caluniando, difamando e agindo com injustiça, perversidade. Você vê que a inimizade está até dentro da igreja, e Jesus nos falava sobre isso, não é nada novo, mas isso precisa ficar claro.
quem é de Cristo não tem comunhão com o mundo. Quem tem comunhão com o mundo se faz inimigo de Deus. Então a gente precisa saber agir e saber separar. Dia do Senhor, por exemplo, você tem que reservar o dia para adoração, para o culto. Aí você leva alguém que é descrente para sua casa. A pessoa vai te chamar de radical, vai te impor um comportamento contrário. E se ela não vai na tua casa, ela vai querer inventar uma programação e impor para você que se submeta àquela programação dela. E você vai rigorosamente observar, olha, essa programação vai me expor e expor meus filhos a uma prática contrária à palavra. Não importa. Fica tudo bonitinho, aceitável, ninguém critica e assim a gente não tem briga, nem estresse, nem nada mais. Mas veja, você está se tornando amigo do mundo. Para isso você está fazendo concessões e se tornando inimigo de Deus. Porque se você for fiel em guardar o dia do Senhor, você vai ter inimizade, às vezes até dentro da igreja, porque os joios estão lá, no meio do trigo, né? Então isso vai ficar muito evidente e não vai demorar muito para você sofrer a oposição daqueles que não querem vida com Deus de fato. Então não há amizade entre luz e trevas, não vai haver, nunca haverá, isso é fato. Então ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo, não há meio termo. Saibamos então com as escrituras nos relacionar com esse mundo, vivendo um padrão inegociável. Um juiz, por exemplo, que se intimida com juízes colegas, um juiz que se descrente, que se intimida com juízes colegas que são descrentes, ele vai defender as coisas com injustiça também, ele vai fazer política, vai abrir concessões para poder agradar o grupo, agradar o colegiado, não se opor, não vai ser radical, terrivelmente evangélico mesmo, né? Se bem que não gosto dessa expressão, mas apenas para ficar claro, não vai. Um político que se descrente, ele vai abrir concessões, enfim, em todas as áreas, né? Pastor que se intimida com os colegas, com as ameaças, vai abrir concessões. A gente tem que saber claramente que é pecado contra a palavra de Deus. Eu que sou de Deus não devo aceitar. E se eu não devo aceitar, então é óbvio que eu não tenho a amizade do mundo. Eu sou amigo porque eu falo a verdade, eu combato a mentira, a injustiça, eu insisto na vida, no padrão de Deus, mesmo que eu seja visto como inimigo e tratado como tal. Mas para o bem eu sou como um médico que é cirúrgico no diagnóstico da enfermidade espiritual. E eu digo, olha, o seu problema é isso aqui, para a salvação do outro, mas o outro não vai querer. Até que Deus o salve e abra o seu entendimento, o outro não vai querer. E até então eu posso sofrer terríveis perseguições, porque se perseguiram a Cristo, que é o Senhor, quanto mais aos seus servos. Então saibamos disso. O crente não tem amizade com o mundo, ele é amigo do mundo, mas o mundo não é amigo dele e não tem algo em comum. E para isso eu tenho que ter a sabedoria em separar as coisas e viver a integridade da vida cristã, sem abrir concessões, sem ceder às pressões, sem me intimidar com a inimizade do mundo. Sejamos então fiéis na amizade com Deus e certamente Deus nos abençoará.